Vamos para o próximo bate-papo. Estamos aqui com a honra de receber no Pod Pet Amazônia, doutora Ana Silvia. Olá, boa noite. Boa noite, doutora Silvia, médica veterinária, professora da UFRA e hoje coordenadora do CETAS. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. A honra é nossa, doutora. A gente deu um pulinho lá na UFRA, no CETAS, doutora, e fiquei encantado com a estrutura que vocês montaram lá e a dedicação de todos os funcionários que a gente viu a cada dia, né, de manhã, desde o pequeno animal até aquele maior, aquele cuidado que a equipe sempre deu. Mas vamos falar um pouco mais desse assunto, doutora, que é tão importante para a Amazônia. Sim, eu te agradeço a oportunidade, inclusive, de falar desse trabalho, né, que eu acho que a nossa sociedade precisa conhecer, compreender, valorizar, né, e o que está acontecendo com a nossa fauna, né, que traz essa reflexão. Por que tem um centro de triagem, né? Porque tem animais que estão perdendo seu espaço na natureza, tem animais que são resgatados pelos órgãos ambientais, tem animais que estão na casa das pessoas que depois são abandonados, né? Então, tem vários motivos que levam o animal a ser resgatado ou levado a um órgão ambiental e parar lá no centro de triagem, né? E isso exige realmente uma equipe grande, uma equipe capacitada, uma equipe que tenha paixão pelo que faz, né? Porque não é fácil, como você falou, exatamente, como você falou, é de manhã até à noite que a gente fica de domingo a domingo, feriado, não tem férias, não tem nada, né? O animal não sabe quando é sábado e domingo, quando é dia de Natal, e a gente precisa estar ali cuidando, alimentando, né? Reabilitando ele para devolver para a natureza. Você tem uma noção em média, doutora, quantos animais se recebe mensalmente, uma base, geralmente no centro de triagem? Isso varia. Tem período que são 10 animais por semana, 15 animais por semana, né? Então a gente vai poder receber até 50 animais no mês, 30 animais no mês. Então, às vezes, tem um período, por exemplo, um período de final de ano e férias das pessoas, é quando há mais entrega de animais nos órgãos ambientais, né? Tanto aquele animal que estava na casa das pessoas, que às vezes vai parar na gente, é um animal que é difícil, volta para a natureza, tá? E também, às vezes, o período que está a viagem, tem acidentes, né, atropelamentos, os órgãos ambientais também fazem esses resgates. Então, a gente percebe alguns períodos de maior ocorrência de presença de algumas espécies da fauna, né? Geralmente, esses animais, doutora, que são da casa das pessoas que você fala, são animais que são criados sem protocolo, animais do tráfico, animais que não têm legalidade, foram retirados da natureza bruscamente, sem protocolo nenhum, estão sendo criados sem orientação de nada. Sim. Aí chegam totalmente debilitados, anêmicos, uma série de problemas. A maioria dos problemas, inclusive, quando vem esses animais que são entregues para as pessoas dos órgãos, são de origem nutricional, como você fala, né? E 99,9% é de origem ilegal, né? Ou seja, essa pessoa adquiriu esse animal, ou ele conhece alguém que é do interior, trouxe de presente, ou, né, pega um animal bonitinho, pequenininho, aí ele cresce, dá trabalho, é um pati, é um macaco, né? E que faz aquela relação quando ele é filhote, ele cresce e começa a trazer problemas, riscos, acidentes, e aí depois esse animal é abandonado. Mas a 99,9%, que a gente nunca diz que algo é 100%, é de origem ilegal, ou seja, sem licença, sem aquisição a partir de um criador legalizado, já que no Brasil tem criadores comerciais legalizados de animais, alguns grupos de animais silvestres que você pode ter acesso, e aí vai parar na casa das pessoas, né? Trazendo riscos de zoonoses, de adoecimento, tanto para o animal quanto para os seres humanos. E a importância também das pessoas saberem, né, doutora, é que um animal, quando você compra ele legalizado, se ela realmente tiver vontade de ter um animal desse, ele vai com todo um protocolo passado pela empresa, além da nota fiscal, de todo o registro dos órgãos ambientais, ele vai com um protocolo de alimentação, de cuidados, que isso é importante. Quando você retira um animal e aí começa a achar que dá conta de tratar esse animal e vê que esse animal começa a dar trabalho, muitas das vezes são até abandonados, né? Exatamente. Isso é um dos principais motivos que leva esse animal até nós, né? Esse abandono, quando o animal adoece, aí nessa hora acabou o amor. Não vai gastar com serviços veterinários. Ou tem medo de levar e ser descoberto. É esse outro ponto, que você falou muito bem, né? A pessoa sabe que está irregular,
sabe que isso foi um ato ilegal, que não atende à legislação de ter um animal sem origem legalizada, que é como você falou, o animal de origem legalizada é um animal que nasceu em cativeiro, teve assistência técnica, está com alimentação adequada, então ele vai receber um animal saudável, com sanidade garantida, né? E ele vai poder circular, lei, né? Ele vai estar lá com a notificação, esse animal está chipado, está anilhado, né? Ele tem um documento de posse desse animal que ele adquiriu, e pode estar circulando, pode estar, como é que se diz, não sair para passear, que não é um animal que você vai estar passeando não é um pet qualquer. Não, exatamente. Mas ele ter essa paixão por ter um animal silvestre, por ter em casa, né, como um pet em casa, tudo bem, a melhor coisa é ele ter isso a partir da legalidade, já que no Brasil se permite ter, né? Não são todas as espécies, tem lista de espécies que os órgãos ambientais permitem. Mas do que ter dessa forma ilegal, que é isso que você falou. Né? Quando esse animal tem uma origem legal, essa pessoa, esse tutor, ele tem medo de buscar ajuda para esse animal. Ele demora a buscar ajuda, apoio veterinário, serviço veterinário, quando esse animal adoece. Ele tenta resolver em casa. E às vezes, quando ele vai buscar essa ajuda, já está muito tarde, está difícil a reabilitação. Né? Porque ele está lá se contendo, com medo de se expor. Né? Então, existe muito isso, porque ele tem ciência, o cidadão tem ciência da ilegalidade. Existe algum caso da pessoa levar o animal direto para vocês dentro da seta? Já aconteceu. Vários casos, né? A gente deixar abandonado, né? Hoje, assim, desde a universidade tem um serviço muito bom de vigilância, de monitoramento. Desceu dentro da universidade e largava o animal lá e embora, nem chegava perto de vocês. Ou então deixa em caixa, então já teve um cidadão que a gente disse que não podia receber e que ele era para entregar lá no órgão ambiental, e o órgão ambiental ia trazer. E aí disse, eu vou abandonar, vou jogar ele agora aqui. Então acontece essa questão emocional até existe uma punição para esse tipo de crime, doutor? Existe, né? Mas existe não, a lei de crimes ambientais, funciona. Existem essas legislações da questão da lei de maus tratos aos animais. E muitas leis são voltadas para a parte de animais domésticos. Sim. Né? Então a gente percebe isso. Mas, assim, as punições acabam sendo leves, uma multa, assim, eu acho que devia ter uma ação, um trabalho de educação com essa pessoa, né? Desde assistir palestra, fazer uma reflexão, né? Às vezes precisa alinhar um pouco como é que esse cidadão fazer essa reflexão sobre isso, né? Sobre o que eu fiz de errado. Porque, como diz o pessoal da legislação, se a gente pudesse pegar uma semana de tratador com esse rapaz, né? Ver quanto dá trabalho para poder construir aquilo que foi destruído. Exatamente. Às vezes ele precisa passar pelo processo para compreender, fazer uma reflexão. E a mudança, assim, esse cidadão se toca, né? O aprendizado, porque às vezes tem uma questão moral, tem uma questão cultural envolvendo tudo isso. Questões éticas também. De onde ele traz como é que se diz, esse conhecimento, essa necessidade de ter um animal em casa. Aquela cultura ribeirinha também de ter aquele xerimbabo do lado, aquele animal de estimação e acha que como ele é da região e já pode pegar o papagaio, já pode trazer para Belém. O que eu já acompanhei de comunidades tradicionais, que eu já trabalhei com pesquisa um pouco, é uma relação um pouco diferente. Eles podem ter aquele papagaio ali, aquela preguiça que está ali no âmbito, mas elas estão soltas no ambiente natural, naquele bosque natural ao redor da casa do ribeirinho. Então, lá, não na cidade. Exatamente. Só que dali parte essa fauna que vai chegar aqui, presente. É alguém que traz um patinho de presente, um jabuti, já viu o filhote de jabuti? É um chaveirinho, a coisa mais linda do mundo. Né? E aí o pessoal traz esse animal que tu bota no bolso. Ninguém vê um filhotinho desse. Passa despercebido. A maioria do recebimento de animais, doutora, é pássaro ou é outro tipo? Pássaro, são as aves. Aves. Aí entra os passeriformes, entra os gaviões, os psitacídeos, são os principais grupos que nós recebemos. Eles chegam a 60% do nosso atendimento. 60% a 70% do nosso atendimento são as aves, né? Elas são mais vulneráveis às questões antrópicas, perda de hábitat, exposição no meio urbano, encontrar linha de pipa, choque elétrico, acidente em vidros espelhados, que tem acontecido bastante. Então, elas estão muito vulneráveis a isso. Tá. Agora vamos sair um pouquinho da seta, doutora, e saber um pouco da doutora Ana. Como começou essa paixão, como é que você foi parar dentro da universidade, como desenvolveu essa paixão de desenvolver um trabalho tão bonito que a senhora faz lá? Olha, eu desde criança gosto de animal. E desde criança eu decidi que eu queria ser veterinária. Assim, nunca passou na minha mente ter outra profissão, né? Que eu queria cuidar dos animais.
E aí eu fiz faculdade veterinária na FICAP, que hoje é a UFRA. Sim. Né? Depois saí, fiz mestrado, e na época da faculdade eu era a única de uma turma de 50 que queria estudar animais silvestres. Então foi desafiador, né? Aquela coisa dos meus colegas, não vai dar em nada, né? Naquela época nem sonhava que ia se tornar uma coisa tão importante. E a importante. gente dentro da Amazônia, né? Sim. Eu disse, não me importa, eu vou cavar esse espaço para mim. Então eu dizia, até digo para os meus alunos, sigam seus sonhos, acreditem, a gente que vai buscar esse espaço. Não tem sorte, tem trabalho, tem você acreditar, incentivo. Sempre tive muito apoio da minha família, meu pai era apaixonado pelos animais, né? Cuidava de cada animal com a gente, cada passarinho que eu pegava, ele estava lá ajudando, então tem essa questão. E aí, me formei, fazer pós-graduação, e eu tinha decidido que queria fazer um concurso público para uma universidade, que eu queria ser professora, porque eu via que uma forma que eu poderia ajudar os animais, meu foco, não tem jeito, meu foco inicial era os animais. E depois eu descobri as pessoas, eu falo isso. Uma forma de passar. Eu tenho que ajudar a capacitar as pessoas. Então, tinha essa vontade. Eu cheguei a ter uma clínica veterinária, parceria com outros dois colegas, trabalhando com cães e gatos. Trabalhei um período antes de passar no curso, uma experiência muito boa, né? Eu tenho cães em casa. E eles têm os seus veterinários, né? Não sou eu. E aí eu passei no concurso para a UFRA, há 21 anos atrás, fazer 22 anos, que eu sou professora lá, trabalhando nos cursos de medicina veterinária e zootecnia, e lá nos cursos tem as áreas de animais silvestres, tá? Fui pesquisadora, colaboradora num projeto ligado à fauna, e depois de alguns anos me desliguei e recomecei minha história dentro da UFRA, sempre com essa questão de ajudar na reabilitação. Eu queria que a gente fosse referência no sentido assim, meu Deus, a gente está dentro da Amazônia, não tem um local que receba essa fauna apreendida. Então fizemos um trabalho voluntário na época do Batalhão de Polícia Ambiental, de ajudar lá a receber algum animal, atender diretamente lá, né? Ter espaço para os nossos alunos. Até porque naquela época, na década de 80, esses animais geralmente iam para o zoológico, bosque, museu. Que estão sobrecarregados, não tem né? Como mais, eles estão com a capacidade de suporte além. Sim. E aí tem no Brasil essa legislação para a criação do centro de triagem, né? Que os órgãos ambientais são responsáveis, o IBAMA principalmente tem centro de triagem em todo o Brasil. E já tem o seu instalado no Pará, que futuramente vai funcionar, né? A gente está torcendo por isso, para dar certo, porque com a dimensão do nosso estado, né, a gente viu a necessidade e essa demanda sempre crescente de ter um local para receber esses animais. E assim o projeto foi crescendo, né, essa ideia, começar a atender isoladamente, quando vê a demanda também de capacitação, a gente está dentro de uma universidade, né? Então foi um desafio ter um centro de triagem dentro de uma universidade pública, tá? Que não deixa de ser interessante, porque lá sai também outros profissionais Exatamente. Que já podem ter uma experiência única, né, de trato, de conhecimento. Com certeza. E a gente de tem prática, né, que é o alunos da importante. biologia, da zootecnia, mas a gente tem um grupo de estudo que tem aluno da engenharia ambiental, da floresta, de toda a área que está ligada, que tudo é uma coisa só, a gente que separa no currículo, né? E aí, explicando melhor, surgiu a oportunidade de se estabelecer um programa de residência uniprofissional na área da medicina de animais silvestres. A UFRA tem vários programas de residência. Que se estende no Brasil todo, né, doutora? A UFRA tem vários programas de residência, né? Programa de clínica, de cirurgia, de anestesiologia, de clínica de equinos, e nós temos a clínica de animais silvestres. Então, quando a gente criou esse programa, surgiu a necessidade, até obrigatoriamente, de ter esse espaço que esses profissionais iam ter esse treinamento. Então, isso foi casando a necessidade de ampliar e eu poder ter profissionais para atender, porque não adiantava, eu como professora não dava conta. Tinha que dar sala de aula, outras atividades acadêmicas. Meu Deus, como eu vou ter veterinário dentro da UFRA para atender esses animais? E aí o programa de residência veio para atender essa necessidade e ao mesmo tempo a gente abre possibilidade de capacitação para profissionais que querem trabalhar com essa fauna, né? Com animais silvestres. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu notei, existe uma diferença entre animais silvestres e selvagens, quando tem esses dois nomes dentro da sigla? Quem me escutar vai ter polêmica ainda, você vai polemizar. Ainda tem essa polêmica sobre diferença de animais silvestres e selvagens, mas eu sigo a linha do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tem a Comissão Nacional de Animais Selvagens, que praticamente uniu os dois termos. Porque tem um grupo, se tu fores entrar no site do IBAMA, vai estar lá o conceito de animal silvestre.
tá? E aí teve uma época que uma parte do Brasil usava o termo selvagem e outra silvestre, dizia que tinha diferença. Mas olha só, vamos dizer que considere o selvagem aquele animal que acabou, saiu da natureza, então foi parar no cativeiro, lá pra gente. Vamos dizer que eu receba, como a gente recebe vários animais, recebia um gato maracajá, tá? Aí ele é silvestre, então no certo virou selvagem. Quando ele voltar lá para a natureza e virou silvestre, então não se aplica algumas questões, tanta diversidade de ações, de situações, e aí o Conselho Federal uniu esses dois termos, praticamente silvestre e selvagem. Por que lá na UFRA ficou centro, tu vai ver, buscar no Google, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Centro de Triagem de Animais Silvestres. Por que não ficou Centro de Triagem de Animais Selvagens? Né? Cada um batiza como quer. Porque as disciplinas do curso de Medicina Veterinária foi batizado, eu queria silvestre, mas o colegiado elegeu selvagem. Entendi. Aí ficou o termo. Mas no curso de zootecnia, a disciplina de animais silvestres. Que tem, eu também ministro uma disciplina de animais silvestres para o curso de zootecnia, com outro foco, elaboração de projeto de produção, e da veterinária, a parte voltada para a medicina, que manejo. E assim surgiu essa termo. Então, para mim, eu consigo provar dentro da universidade com os dois termos que eu falo a mesma coisa, falando dos mesmos animais usando a terminologia. Na zootecnia animal silvestre, na veterinária animal selvagem, mas não importa. Hoje em dia, como eu digo, a legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da Comissão Nacional, unificou essas duas terminologias e para mim não tem mais diferença nenhuma. Mas ainda vai ter alguns embates de biólogos e outros. Mas a gente consegue derrubar. Quando eu dou um exemplo do animal reabilitado, que saiu da natureza, veio para o cativeiro e voltou para a natureza. Não fica mudando essa terminologia, porque tem muitas questões envolvidas. Né? Dá um podcast só disso. E, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Onças aparecem também? Já tiveram algum? Já. A gente teve em julho, né, um caso das primeiras onças assim, que nós atendemos, 2 filhotes de onça. Aquela que foram para Carajás? Passaram por lá. Passaram, ficou com a gente uns meses. Tiveram problema de cálcio? Chegaram cheias de fraturas, porque com certeza foram retiradas da mãe muito cedo e desmamadas, né? E estavam sendo alimentadas com músculo bovino, que não tem nada, só fibra ali, então não realmente tem a proteína, né, os minerais necessários, seus minerais necessários para realmente atender a necessidade orgânica delas. Então foi uma experiência incrível para a gente, né? De sucesso que eu digo, porque a nossa equipe trabalhou muito. Hoje elas estão no parque da Vale, do Carajás? Elas foram encaminhadas para lá, foi o único zoológico com capacidade de receber esses 2 filhotes, em termos de espaço, dinâmica, equipe. E assim, o futuro delas, a equipe deles vai decidir lá, né? Se elas vão ter condições de desenvolvimento saudável, se elas vão ser introduzidas em projetos de conservação para soltura. Eles iam fazer lá um trabalho de aproximação com uma fêmea para eles conviverem com ela, para aprenderem, né, os hábitos deles, porque eles ficam com a mãe um tempo, né, mais de ano, aprendendo como caçar, como sobreviver, como essas coisas todas. Doutora, com 2 situações. Qual foi o animal que você recebeu, que vocês perderam, que mais lhe chocou? E qual foi aquele que vocês conseguiram reabilitar e soltar, que foi maior felicidade? Olha, eu tenho assim, alguns casos bem interessantes. Um animal recente, que a gente não soltou na natureza, mas ela tem chance de voltar para a natureza, porque ela foi encaminhada para o setor do Ibama de São Luís, no Maranhão, é a Frida, uma tamanduá mirim, que ficou com a gente desde ela ser recém-nascida, aquela foi a despedida dela, foi um dia emocionante, toda a equipe, que ela ficou 1 ano e meio com a gente. Então a Frida é um animal incrível, né, um xenardo, assim, eu sou apaixonada por esse grupo, e que a gente lutou muito pela saída do CETAS, porque o nosso papel, a gente ama a fauna que era no lugar dela, né? Então, o nosso papel é reabilitar clinicamente aquele animal e depois ele ter a chance de voltar para a natureza. Mas ali, a gente não tem espaço de fazer toda a reabilitação biológica, porque às vezes tem um espaço na natureza, um monitoramento, né, ambientes mais naturais. Então, foram lutas de meses em acesso aos órgãos ambientais para destiná-la para algum lugar. Contactamos o zoológico do Brasil todo. Algum lugar que realmente fosse acolhedor e que fosse E nessa hora garantia. Foi uma atuação muito boa de parceria com o Ibama, que acionou os seus insetos, olha, ajuda aí, quantos zoológicos, né, a gente poder ter a capacidade de receber esse animal. Olha, ela não tem condições de soltura agora, ela chegou recém-nascida,
E, né, e o filhote, quando chega para a gente, estabelece uma relação muito íntima, a gente é difícil, ele tem que ser trabalhado para esse afastamento do contato humano. Ela ainda era praticamente jovem, né, adolescente ali, quando saiu, e lá, nas insetos, ela tem chance de voltar para a natureza, porque eles têm um programa de reabilitação biológica. Então, foi uma soltura, uma saída de um animal do cético, um encaminhamento, que a gente sabe que teve chance, né, no futuro, voltando para o ambiente natural. Então, foi muita emoção, porque chegar um filhote recém-nascido e depois ela ir embora, né. Assim, teve alguns outros casos também, que envolve animal eletrocutado. Assim, quando chega um animal eletrocutado, por exemplo, uma preguiça real que nós recebemos, as preguiças estão muito vulneráveis, como os primatas, não humanos, até o choque, acidente com choque elétrico, né? E essa preguiça chegou, e o que acontece que é grave no acidente com choque elétrico, essa queimadura, por exemplo, se tem um acidente, uma queimadura por fogo, o nosso corpo, o adoecimento, é de fora para dentro, porque o fogo é aqui externo e, né, a queimadura e toda a lesão interna depois. No acidente por choque elétrico, a queimadura é de dentro para fora, o animal estoura depois, né? Alterações de celulares, tudo né? Detonado. Então, às vezes, tu vê um animal desse que, aparentemente, apesar de estar queimado, passou por um choque elétrico, eu sei que ele não está legal e ele está lutando. Porque a gente percebe isso, aqueles animais que lutam, aqueles animais que resistem. Então, tu vê o animal que a gente estava reabilitando, que foi uma preguiça, que ele comendo sozinho, ele querendo se movimentar e, ao mesmo tempo, avançando essa necrose no braço dele e a gente tomando a decisão de amputação. Se fosse só um braço, tudo bem, mas eram os dois, mais uma perna, eu disse, olha, não tem chance para ela. E a gente teve que eutanasiar esse animal. Isso causou uma comoção nos CETAS, né? A gente tem que trabalhar a parte psicológica com os veterinários e com os estudantes sobre isso, para poder estarem prontos para esse momento de decidir uma eutanásia, né? A gente decidiu, só eu, os profissionais que decidimos, e isso emocionou bastante a gente, essa perda. Ficou um luto ali, né? Cada animal que a gente perde depois de muito tempo é um luto. Então, mas esse foi marcante por essa experiência, porque a gente acreditou que ia dar certo, mesmo sabendo, em termos médicos, em termos clínicos, que ela não tinha chance, que ia avançar aquilo. A gente acreditou. Os residentes pediram, professora, dá uma chance pra gente. Entendeu? Eu disse, mas se necrosar e tiver que amputar os dois, não tem jeito. Então, eu faço essa reflexão sempre, senão a gente pode ser que dessa vez seja diferente, e a gente tem. Então, e isso, assim, emociona a gente. Na realidade, cada animal que você vê nesse aspecto de cuidado, o sentimento é esse, né? E você não sabe o amanhã o que vai acontecer e você tem que estar preparado. Exatamente. A gente recebe muitos filhotes de mucuras. A gente dá com a gente, inclusive, filmou duas pequenininhas lá, que o pessoal pensa que é rato, mas pelo amor de Deus, é marsupial. Exatamente. Não é rato. É primo do canguru, gente. O pessoal gosta. São gambás. Exatamente, são os gambazinhos, isso é um papel fundamental ecológico, né? Eles são controladores de animais peçonhentos, comem escorpiões, comem cobras peçonhentas, serpentes peçonhentas. Então, estão ajudando o controle desses animais no ambiente natural, para não vir para nossas casas. Porque a gente está invadindo muito as áreas naturais, né? São condomínios, empresas, o desmatamento é grande, então a tendência é essa migração desses animais também. Então, assim, quando às vezes as pessoas acham um animal desse escondido na casa, jogam água quente, é paulada, matam a mãe e o marsúpio dela está cheio desses filhotinhos que chegam para a gente. Então, a gente desenvolve um carinho muito grande por cada animal que entra, né? A gente vê o cuidado com a seringa, alimentando, filmando, batendo foto, a gente vai mostrar aí. Monitoramento, então, assim, é uma dedicação que os alunos aprendem, né? Desenvolvem também essas habilidades, né? O cuidado, o amor pelo animal. Sim. Então, é muito legal essa experiência pra gente. Cada animal que chega é uma experiência incrível, né? A gente está agora com 2 filhotes de lontra. Eu vi lá, também estava mamando lá, com a madeirazinha. Essas lontrazinhas vieram com ele, a pressão também. Vieram de Marapani. Marapani? Pelo ICMBio. ICMBio que foi acionado para o resgate, né? Porque às vezes quando esses animais são a denúncia de maus tratos, de tráfico, alguma coisa em áreas fora dos centros urbanos, os órgãos ambientais que são chamados normalmente o IBAMA ou o ICMBio, tá? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Local pede ajuda, às vezes, para esses órgãos, né?
Então, a região metropolitana, a CEMAS atua, né, claro, auxilia as municipais, mas quando é um animal desse, normalmente... Então, ela estava no interior de Maraponim. Parece que estava na mão de pessoa para tráfico, não sei detalhe da história, alguém, não sei se foi um pescador, assumiu ela, porque estava cuidando em casa. E aí foi feito esse pedido de ajuda. Acho que a família ficou cuidando alguns dias. Né? E agora está com a gente, e aí vamos estar trabalhando. Há possibilidade de retornar para a natureza? Pois é, olha, é muito difícil. Porque esse contato, né, de a cada 3 horas a gente está amamentando. É. Quando ela abriu, chegaram com os olhos fechados. Quando a fêmea abriu os olhos, quem que ela olhou pra gente? Primeiro, pra gente que estava usando a madeira dela. Então, olha, já segue a gente. Então, não é fácil, né? A gente está entrando em contato com as equipes em outros lugares do Brasil, com experiência nesse grupo animal, que não é da nossa rotina, né? Para ajudar a gente. O CMBio também já está buscando locais para a futura destinação dela, porque se tiver um grupo, um projeto de conservação, sim, e quiser receber o casal de filhotes ali, né? Pode estar sendo introduzido num programa de conservação desse grupo, para reprodução, para repovoamento de rios, né? Que sabe que tem áreas impactadas. Então, tem várias coisas que a gente está buscando já, mas o CMBio já está buscando o destino delas, né? Vamos ver algumas fotos, doutora, lá do centro? Gente... E esse é o símbolo lá do centro de Foi um aluno que criou essa logo, o Luciano. Já estava como profissional hoje trabalhando no mercado. Aí está o selvagem lá, né, doutora? Tá. Porque o cadastro é selvagem, Centro de Viagem e Habilitação de Animais Selvagem mesmo. Né? O registro na SEMAS. E peixe? Vocês receberam algum peixe? Uma vez, um tumor, um peixinho, né? Esse peixe a gente recebeu. Ele até depois foi a óbito, mas assim tinha uma ex-residente nossa que foi até para São Paulo para fazer curso de medicina de peixe. A Petrinha, aqui em peixe é ela que eu conheço no Pará, que já tem uma experiência com medicina. Bem interessante. O doutor Washington dá trabalho, não? Sim, patologista. Patologista, né? Essa é a turma. Matheus foi embora. Pois já. O Matheus eu tive o prazer de conhecer em Fortaleza, né? Uma pessoa bem legal. Inclusive ele disse, poxa, agora por mais que ele conseguiu um emprego. Eu falei uma frase para ele que um primo meu falava o seguinte, já conseguiu? Foi contratado por uma empresa lá, um parque dental privado. Já conseguiu. Inclusive eu falei para ele, eu falei uma frase que o meu primo, eu perdi ano passado, esse meu primo, ele dizia o seguinte, ele era auditor da CEPAC, era uma sumidade em Cacau. E ele dizia, meu primo, quem tem competência se estabelece. Foi isso que eu falei para ele. Também falei, você vai ser absorvido muito rápido. Pareceu um rapaz bem... Muito. Super, já tinha dado um podcast só da conversa com ele lá. Foi bem bacana. E ele, de todos os residentes, eu que sempre eu pedi ajuda para se comunicar. Olha, vai ter uma reportagem para falar, mas eu vou ter que sair, tu recebe. Porque as meninas não queriam. Gente, fala uma coisa, é marketing de vocês mesmos. Claro. Vocês têm que ter essa questão de uma boa comunicação, de atuar, de saber se expressar como profissionais, porque talvez na empresa que vocês trabalhem, precisa desses momentos. Então, eu era uma que não ligava muito para essa questão do marketing, de nada. Eu sempre estava escondido, não, deixa... E aí eu vi a necessidade, não, peraí, vamos valorizar nosso trabalho. Porque até o repórter que falou, olha, a senhora não se nega a receber, não nega, às vezes é a loucura do horário, mas eu não ligava mesmo, não tinha verdade nenhuma para isso, né? Mas, não, agora pode botar os meninos, não, apareça, mostre seu trabalho, né? Tem uma equipe muito grande por trás, outros professores colaboradores, né? Ali também, que eu não conheço. Mas o Matheus, ele foi incrível, ele se comunica muito bem, então esse profissional precisa ter essa habilidade humanística desenvolvida, trabalhar em equipe, ter boa comunicação, né? Na realidade, doutora, eu sempre, como eu já tive o prazer de trabalhar em órgãos públicos, eu sei que quem mexe com o animal gosta do que faz, isso tem que vir desde o tratador até todo mundo, porque é uma cadeia, né? Se você faz aquilo com amor e com vontade, as coisas fluem e dá certo. Com certeza. Então eu notei que a equipe é muito unida, um pessoal bem dedicado. Super. Né? Os meninos se ajudam, a maioria são estudantes, né, Sim. de graduação de biologia veterinária e zootecnia. Eles saem da sala de aula e vão para lá, e às vezes nem é o dia do estágio dele, a gente não teve aula, vieram para cá, precisam de ajuda. Chegou uma emergência, a gente coloca no grupo, precisamos de ajuda, ativaram um monte em todo lugar.
Então, assim, é aquele amor mesmo, né? E aproveitar e falar, professora, olha o privilégio que nós temos de sair da sala de aula e vir para o nosso estágio, no centro de triagem, ter contato com a fauna amazônica. Aqui dentro eu não preciso sair daqui, pegar o ônibus, sair daqui, eu vou para casa. Isso. Então, é uma oportunidade que poucas pessoas têm de ter dentro da sua própria universidade, um local como esse. Que é super importante. A gente já recebeu mais de 100 espécies de fauna amazônica. 100 animais da fauna, espécies, né, animais. Sim. Então, é uma diversidade muito grande. Como você falou ali, do peixe-boi à loucura, né? Jaguatiricas, onças, todo tipo de aves, né? Mamíferos, teráceos. Muitos ótimos profissionais podem sair de toda essa história, né, doutor? Em todas as áreas, né? Exatamente. Os biólogos. Porque é uma experiência única que todos eles, dentro das suas áreas, podem ter. E não vão conseguir em lugar nenhum essa prática. Um descobre, eu não quero trabalhar com isso, eu percebi aqui no set que eu não tenho habilidade para isso, para aquilo outro. Então eles vão se descobrindo ali dentro, porque como ele tem muitas áreas para trabalhar ali dentro, né, a clínica, a cirurgia, a zootecnia, a parte da nutrição, bem-estar, comportamento, calcuaria, manejo, sabe? Tanto planejamento, onde descobre que tem perfil para gestão, organização. Então, assim, é muitas habilidades que eles podem trabalhar. E no melhor, em equipe. Aprendendo a trabalhar em equipe, porque a nossa vida é isso. A gente vai sair dali, ninguém vive numa bolha, eu falo sempre todo mundo. Exatamente isso. Tem diferenças, tem um mais ninguém calmo, dá conta mais sozinho, agitado. Então tem que ter um... Um é mais desorganizado, tá, mas ele tem uma habilidade incrível nisso aqui. Ele gosta de ajeitar em si, de consertar. O Matheus, ele tinha feito um estágio na Costa Rica, com preguiça, então ele ajudou muito com a experiência dele que teve lá no estágio, que ele ficou. Ele trouxe coisas legais para a gente fazer, ele ensinou também os meninos, né? Cada residente profissional que tem setas, ele é uma pessoa que capacita também as outras, ele capacita esses estudantes, né? E vira um preceptor ali. E o que é interessante, essa experiência ela pode ser de fora, né, doutor? Não precisa ser só daqui. Não. Essa residência pode ser de Fortaleza, pode ser de qualquer local. Hoje Brasil, na UFRA, no CETRAS, no residente do setor de selvagens, não tem nenhum lá dentro que formou na UFRA. Nós temos uma que veio de Lavras, a outra que agora chegou do Rio de Janeiro, a outra que chegou de Belo Horizonte. Isso é importante porque traz experiências únicas também para fazer esse intercâmbio. Incrível. Né? Pois é. A outra que veio da universidade privada aqui em Belém. Né? A gente recebe também, acho que hoje na UFRA, no campus de Belém, é o local que mais recebe alunos de outras universidades. Né? A gente recebeu da Unifesp, ali, né, de Marabá, nós já recebemos da UFPA de Castanhal, nós estamos com 2 alunos maravilhosos também. Aí a gente vai receber agora de Viçosa, já recebemos residentes da Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande do Sul. E é um intercâmbio incrível, porque cada um traz uma experiência e soma, e ajuda, e dá sugestões, né? Então é muito enriquecedor esse contato. Legal. E esse namoro aí, né? Na verdade, estão brigando. 2 jabutis, são 2 fêmeas operadas. Elas derrubam a cerca, uma ataca a outra, tá? Se morder. Teve acidente. A gente tentou mantê-las juntas para ver, vai entrar aqui. A gente vê ali no bosque aquele monte junto, no museu também, lá no CETRAS, não está tudo certo. Porque tem uma que estava muito mais tempo quando a gente introduziu, a outra virou vizinha dela lá, resolveu que aquele terreno ela não ia deixar entrar ninguém. Então a gente tem que separar essas 2 criaturas para não ter briga. Mas é outro grupo animal que a gente recebe bastante, jabuti, né? As pessoas com animais com deficiência de cálcio, animais com retenção de ovos, então mordedura de cão, muito comum. Muito. Animal que é atacado por cão é jabuti e papagaio. Porque as pessoas querem que o animal compreenda o espaço de um e do outro, né? E papagaio vai perturbar o cão, não é o cão que vai perturbar o papagaio. Né? Só que eu quero a mordida de um cão, um animal de 500 gramas, né? Se torna fatal, letal, uma mutilação, arranca uma asa, e é meio difícil. Esse bicho tão curioso. Esse animal veio da região de Capitão Poço. Isso na realidade é o nariz dele, né? Quando eu olhei, eu pensei que os olhos e a boca. Mais linda pois é, de lado que dá pra ver que. Tá aí, você fez uma pergunta anterior.
sobre o animal que mexeu o setas foi ele, o óbito dele. E foi óbito inesperadamente, eu já estava vendo a soltura dele. Poxa. E assim, ele ficou um tempo com a gente, ele levou um trauma, uma paulada na cabeça, que praticamente rachou ele quase o crânio dele. E a gente ficou com ele um tempão, ficou em plantões noturnos, 24 horas da equipe com ele, monitorando, assistência total. Nós temos um bom, bons equipamentos ali dentro do CETOS, né? Oxigênio, tudo que é necessário. E aí ele saiu da fase crítica, começou a comer, ganhar peso. Ele estava justamente já treinando as habilidades dele, da fisioterapia que ele tinha feito, e a gente se preparando para ele voltar na soltura. Quando ele adoeceu, assim, 24 horas foi óbvio, porque tem muito isso também, nossas frustrações como médicos veterinários, a equipe de biólogos, todo mundo, na reabilitação de um animal silvestre, né? Ele não tem a resiliência de um cão, de um gato, de um animal doméstico que está acostumado com o contato humano, a resistência disso, né? Ele se estressa muito, é um animal, então que às vezes... Ele pode estar aparentemente tranquilo ou chegar ao ápice no dia seguinte. Mas dentro dele não está. Mas ele, por sobrevivência, ele finge que está tudo bem. Então, às vezes, clinicamente, você tem que estar monitorando, coletando sangue, fazendo exames para ver se está tudo bem. O que é importante falar também, doutor, é o seguinte: as pessoas não têm noção do impacto, né, de uma retirada de um animal desse da natureza. É como se você fosse retirado da tua família e colocado num ambiente totalmente estranho daquilo que tu viveu a vida toda. Troca o hábito alimentar, troca o hábito de tudo do animal é mudado. Então, com essa atitude, a única atitude que o animal vai ter é se retrair, o metabolismo dele abaixar com tudo, e aí ele fica propício a pegar aberto a qualquer doença, estresse, depressão, hoje, né? Isso, fisiológico, exatamente. Os animais são seres sencientes, não são só seres que têm fisiologia para respirar, para comer, para sua necessidade fisiológica. Eles também têm que ter emoções. Né? Eles sabem o que acontece ao redor deles. Eles não têm a nossa ciência de conta para pagar, de um relacionamento problemático. Eles têm a ciência deles, né, ali, do que é a necessidade deles, mas eles reconhecem exatamente o papel deles. Tá? Então, um animal desse que chega para a gente, que está deprimido, né, não, às vezes não é só controle da dor, não é só isso. Fora do ambiente natural dele, principalmente se é animal adulto, não reconhecer aquele ambiente, aquele contato humano, aquele cheiro diferente, a alimentação, como você fala. Eu vejo muito hoje os zoológicos mudando o hábito alimentar dentro do habitat do animal, escondendo a carne, botando dentro de lago e tal, justamente para aquele animal sair do momento de estresse, né, daquele momento que ele só vive dentro daquela bolha, para ele poder conseguir sobreviver. Exatamente. Né? O pessoal chama de enriquecimento ambiental, isso. Né? O estudo de etologia, aquela coisa toda, para estimular esse animal a exercer o comportamento natural dele. Por exemplo, dos felinos, em todos os zoológicos do Brasil, uma grande parte estavam obesos. Não há muito tempo, né? E aí, meu Deus, o animal recebe a carne pronta, cortada, ele não vai caçar, não vai correr atrás, não gasta energia. Na natureza ele não come todo dia, mas no zoológico ele recebe todo dia, né? Era assim antes. E aí, no instante, esses animais obesos, problemas hepáticos, né, problemas diabéticos e outras questões mais. E aí, começaram a trabalhar como mudar isso. Né? Os zoológicos do mundo trabalham uma questão de bem-estar, de enriquecimento ambiental, estabelecer estratégias na rotina deles para eles saírem, né, daquele tédio, de fazer ele gastar energia, de quebrar aquele ciclo do estresse e diminuir o adoecimento. Porque quando você investe em bem-estar, né? Você tem saúde física e mental desse animal, você adoece menos e tem menos gasto também. Você tem que colocar isso na ponta do lápis. Sim. Quanto custa manter um animal desse em cativeiro. Né? Então é bem lembrado. Isso lá no CETOS a gente procura bastante trabalhar com enriquecimento. Sim. É uma parte do nosso programa de reabilitação, a gente coloca o sucesso dele a isso. É fundamental. Não adianta só pensar na parte veterinária. Atendeu, medicou, coisou, botou na caixa de transporte, eu não recebi, não ligar para ele. Entendeu? E não pensar em estabelecer estratégias. E esses olhos dele. O grupo Tutu. Aí ela está atrelada nessa área para poder trabalhar com reabilitação através da falcoaria, né? A gente usa, nós temos um parceiro maravilhoso, que é o biólogo Leandro Bandeira, voluntário lá do CETOS, capacita a nossa equipe em falcoaria e a parte de herpetologia, serpentes e répteis, ele é uma referência hoje para mim nisso.
E ele treina os nossos alunos, a nossa equipe, a até preparar o material de falcoaria. A gente usa a falcoaria como uma ferramenta de reabilitação biológica para os rapinantes, principalmente, né? Corujas e gaviões. Voltar e saber voar. Exatamente. Porque às vezes o animal... se alimentar e também ter atividade. Exatamente. Passa por uma fratura, passa por uma cirurgia ortopédica, né? Ele vai se comportar no primeiro voo. Tem que fazer fisioterapia, exatamente. A ave é um atleta, um animal atleta, né? Então, por isso que eu não recomendo nunca que uma pessoa que tem um passarinho em casa vai viajar, quer devolver para a natureza um animal depois de 5 anos, 10 anos. Senão vai morrer na esquina. Porque ele não tem musculatura, preparo físico para voar uma distância dessa. Ele passou a vida na gaiola. É igual a gente vai sair daqui correndo daqui para ali, a gente vai infartar. Né? A gente não está com preparo físico, nosso coração não está preparado, o músculo cardíaco não está preparado para isso. Né? A gente vai ter cãibra, a gente vai ter um monte de outras coisas. Então acontece a mesma coisa com os animais. Então, a luricultura é um animal que também tem acidentes com choque elétrico. A gente recebeu uma ontem que imediatamente foi a óbito, né? E a gente recebe muito esses casos. E aí depois é um animal estressado, né? Mas a gente procura não imprintar, porque também se a gente ficar direto com ela, desde filhote, ela vai ter uma relação de amizade que ela não vai querer se afastar do homem. Então a gente tem que ter esse cuidado. E é um animal belíssimo, né? Os aves são incríveis. Aí o gato maracajá. Esse gato maracajá, esse caso foi muito interessante, um animal que chegou do município, não estou lembrada agora do município. E ele parece bem saudável, em matéria de estrutura muscular, ele está bem gordinho. Era um animal de vida livre, que ia ser morto por uma população numa área, encontraram ele caído próximo da estrada, e aí um senhor, um sitiante, salvou ele. Acionou os órgãos ambientais e os órgãos ambientais trouxeram para a gente. E a história foi muito interessante, porque ela tinha sinais neurológicos, convulsão. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. Aí eu desconfiei a minha suspeita, né, que foi intoxicação por chumbo. Foi pro raio-x, cheio, uns 10 projéteis nela. Só que ela não tinha sangramento de nada. Não, esse é antigo. É um tiro de bufete, né, espalha ali. Mas ela tinha fratura consolidada de fêmur, fratura consolidada de tíbia. Ou seja, sobreviveu uma fêmea adulta que sobreviveu, ela tinha calo ósseo e estava ali. Só que ela estava parecendo ter um quadro de intoxicação por chumbo, afetando a questão neurológica. Então, foi feita a cirurgia, a equipe do hospital veterinário lá, ajudando o cirurgião, fez a cirurgia para retirar o máximo de projéteis possíveis. Teve um que não, principalmente os projéteis que estavam próximos ao osso, porque é dali que libera a absorção. O projétil que está na parte muscular ele não vai trazer tanto problema, mas o que está próximo, a parte de irrigação, sim, vai ser absorvido e causar intoxicação. Tanto que depois das cirurgias da retirada desses projéteis, ela melhorou assim absurdamente em poucos dias. Tá? A gente estava tratando a intoxicação por chumbo com o protocolo correto para isso, mas foi incrível há algum tempo, né? E depois ela foi solta pela equipe da SEMAS, uma região de monitoramento do ICMBio, a ilha parte do Complexo de Hidrelétrica ali, então, que é uma ilha que não tem estrada próxima, assim, é uma ilha, foi de barco para lá. Soltaram ela numa ilha, linda soltura, a equipe da SEMAS, foi uma veterinária nossa, Carol, acompanhar a soltura, ela tá aqui. E belíssimo, emocionante pra gente. Então recebeu o animal que já chegou pra gente em coma, quase em coma pra gente, convulsionando. Ver toda a evolução, a gente descobrir, montar, porque fazer um diagnóstico é montar um quebra-cabeça. E para os animais silvestres que nós recebemos, é diferente, por exemplo, tu vai levar teu cão para um clínico. Tu sabe o que está acontecendo com o teu animal. Sim. Então você dá o maior número de informações para aquele médico veterinário. Mas 99% da fauna que chega para a gente no CETES é sem informação. Não tem origem de nada. Não. Ele pode estar acidentado há vários dias, ou então aquela pessoa com medo não conta toda a verdade. Não sabe de hábito alimentar. É feito uma bateria, né, doutora? Primeira coisa, exame de sangue para ver como é que está. Às vezes a gente não coleta no primeiro dia. Sim, porque está muito debilitado. Está muito debilitado, o estresse da manipulação. Primeiro faz uma medicação, dá aquele recuperado e depois entra. Emergência, que passou por um sangramento, que tem um trauma, que a gente vai primeiro estabilizar esse animal, controle da dor, de tudo, estabilizá-lo, retirar do quadro de desidratação, de hipotermia, seja lá o que for, estabilizá-lo para a gente poder avançar nos exames.
Aí vai para os exames de imagem, um raio-x, a ultrassom, o hemograma, né? Hoje a gente tem parceria do laboratório da VetLab com a gente, no CETAS, praticamente nosso grande parceiro, muito legal, tem interesse nessa pesquisa científica também, né? E a parte social da própria empresa que ele fala. Essa é a Frida. Essa é a Frida. No dia que ela foi embora, quanto tempo ela já tinha? 2 anos. Ela chegou com a gente com 2 meses, quase 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. Um ano e pouco. Bebezão ainda. Mas era o momento certo de introdução, porque depois se ela envelhecer, acabou. Ela estava ficando ela muito não ia estressada. Não ia conseguir mais ser. Ela, para ter uma ideia, ela tinha até uma restrição para triscar na grama. A gente treinando ela botar em grama para andar, cavar. Todo dia ela passeava, escavar. Os meninos saíam atrás da UFRA procurando cupinzeiro para botar para ela. Ela nem gostava muito de cupim, ela queria mais formiga, né? E na natureza ela come várias espécies de formiga. E ela ia atrás da formiga de fogo, que não é a espécie que ela come. Então a gente até ensinar e tentar fazer isso. Então hoje ela foi embora para esse centro de reabilitação de CETAS lá no Maranhão, né? E com certeza deve estar sendo muito bem tratada lá pela equipe, que recebeu com o maior carinho, veio buscá-la aqui, vieram aqui, estavam numa missão, que aproveitaram e levaram ela. Né? Mas isso foi uma despedida, estava todo mundo chorando já aí. Com certeza. A gente fica feliz com a saída, mas não quer dizer que não, né? Aquela emoção por ela ir para a liberdade dela, de sair lá para o CETAS, porque amar é isso. É a gente deixar ir embora. Né? Verdade. Apesar que a gente sabe que as possibilidades são mínimas, né? Exatamente. A gente tem essa consciência pela quantidade hoje de depredação, de falta de consciência ambiental, de todo local que você anda, você vê que as pessoas perderam totalmente a noção de tudo. Entendeu? Isso é muito triste. Uma coisa impressionante, quando a gente pensa hoje que você vai para uma praia dessa e você vê a tonelada de lixo que ficou ali. De pessoas de todos os níveis. Não tem essa questão de educação, não. Ou que você pensa que antigamente você andava e tropeçava numa concha e hoje você não vê mais nenhuma. Não, exatamente. É só lembrar do que aconteceu com os ovos das tartarugas marinhas em julho. E o pessoal de monitoramento dos projetos que estão estudando a campo, a equipe de biólogos, todo mundo, estão ali, isolaram um ninho com 100 ovos de tartaruga marinha numa das praias lá de Salinas. E isso, claro, causava um transtorno para o pessoal que queria estar circulando, estacionar menos uma vaga de carro, seja lá o que for. E esse ninho com 100 ovos foi totalmente destruído. Fora que tinha as placas lá, aqui tem ninho de tartaruga, não jogue lixo, amanhecia todo coberto de latas, de garrafas em cima do ninho. Absurdamente. Ou seja, aquilo é um ato consciente. Sim, foi a mão de alguém. Exatamente, exatamente. Você falou. Então, assim, a gente fica impressionado. O que está acontecendo, né? E eu sempre critiquei, inclusive, sobre isso. Eu falo bastante também lá no CETAS, que a gente tem que investir nas crianças. Né? Tanto que a gente tem trabalho de educação ambiental, de exposição de animais taxonomizados, vai na escola, a gente tem um GES que faz isso, nosso grupo de estudo de animais silvestres, vai nas escolas, porque eu não acredito mais nos adultos. Tá? Que não desenvolve uma consciência, que joga a responsabilidade para o Estado. E a sociedade toda é responsável por cada um, mas em todos os níveis, né? Todo mundo é responsável. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente vai em outros lugares do Brasil, tem as praias limpas, bem conservadas, a gente vê que tem um barraqueiro que tem uma consciência ambiental, que estimula, joga o lixo no lixo, leva seu lixo para casa, não deixa a nossa praia limpa. E aí a gente vai aqui, numa praia de grande, né, importância, no nosso litoral, de grande beleza, sempre como as Salinas e outros, e você não tem nada acontecendo ali. Eu vi agora, em dezembro, que foi proibido, tem uma lei municipal, proibindo até a garrafa de vidro, né, cerveja, garrafa de vidro, qualquer coisa de garrafa de vidro, lógico, menos mal. Né? Mas precisa ter mais fiscalização, educação e punição. Sim. Então, uma hora que se tu for multado no bolso, tu vai começar a refletir. Sim. Não tem isso. Doutora, eu vou pedir um momentinho só para a gente fazer um merchandising, rapidinho. Eu quero falar de uma empresa que já está há mais de 12 anos no estado do Pará, chamada Anjo Pet. Tá? Anjo Pet, parceira aqui do nosso canal, meu amigo Daniel.
naquele momento difícil que você tem o seu pet ou o seu animal de estimação e acontecer de você perder ele, não saber o que fazer, procure essa empresa. Ela vai dar dignidade na hora mais difícil. Anjo Pet, nunca esqueça o nome dessa empresa. Lá, eles vão oferecer uma linha gigante para dar dignidade na hora mais difícil. Anjo Pet. A Anjo Pet oferece cuidado e acolhimento para a despedida do seu melhor amigo, para que seu pet receba a manifestação de carinho que merece. Com atendimento e remoção 24 horas, entre em contato conosco para saber mais sobre nossos planos. Vamos lá, doutora. Já usei bastante, eu usei o Pet. A maioria das pessoas que vem aqui eu acho fantástico quando surgiu o Anjo Pet, porque era uma coisa que a gente precisava, né? Onde eu vou enterrar meu animal, o que eu vou fazer com o meu animal, e é um mercado cada vez mais crescente, né? Porque a relação das pessoas com os animais está cada vez mais íntima, a pandemia mostrou muito isso, quando todo mundo ficou dentro das suas casas. Sim. Então, assim, é muito legal, uma coisa muito boa, né? Como são, tanto o Daniel como o sócio são pessoas jovens, né? Eles deram uma recapeada na empresa, trouxeram muita novidade, muita coisa bacana, né, para você valor, agregando, né? Dando dignidade, você tem cada coisa mais top do que a outra, e também cada vez mais melhorando e ampliando. Eu andei umas 3 vezes durante a cidade nesses dias agora, e eu vejo o Anjo Pet direto. Já vi Ananindeua, já vi Belém, já vi tudo quanto é lugar. Então estão ativos, estão realmente funcionando. Né? Acho que é muito legal essa relação de parceria, o pessoal aciona, vai lá buscar o corpo do animal, né? Tem um momento de despedida da família, você pode ter um molde, você pode ter a cartinha. Então, eles agregaram muita coisa, valorizando esse momento, né? Sim. Que não é só um corpo ali, não é só um material biológico, né? É um ser especial na vida de alguém, na vida de uma família. Então, às vezes 16, 14 anos de acompanhamento, né? Vendo filhos crescer, vendo tanta coisa rolar. Exatamente. Vamos lá, doutora. Vamos ver mais uma foto aqui. Essa tartaruga marinha, uma oliva aí. Isso, uma tartaruga verde, uma Peonia amigas, né? A maioria desses animais que nós recebemos 22 tartarugas marinhas em 2 anos, tá? No Brasil tem 5 espécies de tartarugas marinhas. As 5 já foram encontradas no nosso litoral, mas 4 que praticamente encalham. A tartaruga de couro é maior, é vista numa costa bem distante. A oliva tá também aqui, né? Tá, já apareceu. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, eu acho que na década de 80, eu fui em São João de Pirabas, eu atravessei por um furo chamada Ilha dos Pilões. Na frente dessa Ilha dos Pilões existia uma ilha particular de um senhor, né, que ele tinha 5 curral lá, que salgava peixe para comercializar, e eu fui conhecer essa estrutura dele lá, até para eu sempre mexer com peixe, curiosidade. Cara, eles tiraram uma tartaruga gigante dentro de um curral desse, o pescador ia levar para comer, aí eu cheguei na hora, comprei a tartaruga. Quanto é que tu quer a tartaruga? Tartaruga marinha. Marinha, uma oliva. Tanto que eu chamo oliva porque ela é toda verdezinha, né, aquele verde bem cintilante, aquela coisa. Eu comprei e soltei ela, cara. Foi uma das emoções assim, mais... uma praia deserta, ninguém, né? Levei ela para a beira, tem aquele momento ali, e aí soltei a bicha lá. Cara. Fantástico. E o que é mais interessante, uma das coisas que eu não esqueço, e não me arrependo até hoje, é o olhar. Sabe? É que o olhar que ficou na minha cabeça desde aquela época até hoje é uma coisa incrível, sabe? Você viu os olhos brilhando como se estivesse querendo lagrimar, agradecendo para ir embora. Ambiente que ela reconheceu que ela cara, muito legal. Eu esse tive essa animal experiência. aí foi um animal que, graças a Deus, a gente conseguiu reabilitar para ele não ser água salobra ou salgada? Água doce. Doce, totalmente doce. Segura. Nós tivemos um treinamento, uma das residentes nossas foi para o Tamanho, Batuba, eu também fui, para a gente tentar avançando. A gente fez esse contato com a equipe de lá, de veterinária e biólogo, que nos auxilia se a gente precisar de uma orientação. Eu não tenho assim, para mim, quanto mais a nossa rede tiver de profissionais, porque a gente tem uma variedade tão grande de fauna, você tem especialista. Então, tá com dificuldade, cara, bora acionar a rede, bora pedir ajuda. Eu peço ajuda para meio mundo, né? Olha, tá com um bicho assim, aconteceu esse caso, a gente não recebeu isso.
A gente quer salvar vidas. Claro. Então, você deixa de lado vaidade, você deixa de lado vergonha, você deixa de lado tudo. Você quer estar focando no Até a animal. família. Né? Exatamente. Eu passo mais tempo na outra do que outra coisa. Então, é uma coisa que eu sempre procuro passar para esses futuros profissionais, os profissionais que estão sendo capacitados com a gente. O foco é o animal. Tá? Tanto que lá no CETRAS a gente não permite que os alunos fiquem fazendo postagem dos animais. Você pode ver no nosso Instagram, a postagem é educacional. Sim. É soltura, é contando a Sim. história de um animal, de um caso clínico de sucesso. Sim. E sempre a gente relaciona animal e reabilitação no CETRAS. Mesmo que eles usem uma foto de um animal no CETRAS, eu nunca permito que seja um animal sendo operado, um animal passando mal. Porque o que você vai passar com isso? Às vezes você sensibiliza as pessoas, mas às vezes fica assim, eu quero ter esse animal. Então a gente quer sempre deixar claro que a gente não quer incentivar que as pessoas queiram ter em casa animais de origem, sem ser uma origem legalizada. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora. Você não acha que uma imagem do animal amputado, de algumas situações assim, não é interessante na hora de uma palestra você dar aquele impacto para as pessoas realmente saberem o que está acontecendo, o que está dentro dessa esfera que quase ninguém enxerga? Concordo plenamente com você. Você usa, nessa hora, fazer educação através dessa imagem, né? A gente tem um urubu, Bebeto, que é um urubu, foi o nosso primeiro paciente do CETRAS. Ele tem uma parte da asa amputada, ele só dá pequenos voos e pulos, ele está solto no campus da UFA, né? Então, a gente disse, não, vai eutanasiar o urso. Não, porque ele tem chance. Né? E a gente está monitorando ele a maratona, ele está lá. Se for final de semana, ele fica na parte central, ali perto do setor veterinário. E durante a semana ele some, porque a gente já monitoraram ele aqui dentro do mato. A gente já uma vez recapturou. Ele foi para o CETRAS sozinho, pesamos, ele está peso excelente, ou seja, ele não emagreceu, ele está sobrevivendo. A gente monitora, olha ele à distância, olha, não está precisando de ajuda, né? A gente fica olhando isso. Então, é uma coisa muito interessante. Nós já amputamos garças, perna, uma foi do lado direito, outra do esquerdo. Na época, o bosque recebeu, lá tem essas garças amputadas voando de um lado para o outro, porque elas sobrevivem, né? Então, é importante usar esses animais para a educação ambiental. Mas surgiu um problema no bosque. Isso faz uns anos já. Né? O membro da diretora que ligou para a gente, se tu nem sabes. Deu o maior BO com as mães, com as crianças que vieram aqui, acharam um absurdo, um trauma, ver aquela garça ser uma perna, esse animal sofrendo, não sei o que mais. Aí ela disse, mas a senhora, quando a senhora vê uma pessoa sem um membro, a senhora acha que ela não tem direito à vida? Claro, o animal é a mesma coisa. A equipe técnica veterinária que cuidou disse que ele tinha condições de sobreviver sim. É melhor ela estar aqui, ela está dentro de uma área protegida que é o bosque, ela tem alimentação, ela se desloca internamente, as asas dela estão boas, ela pode voar. E o que a gente tem que dizer, quero dizer que essa garça veio lá da Praça Batista Campos e perdeu a perna por causa da pedrada de uma criança que queria ver ela voar. Então, aí o trauma foi tão grande que levou a amputação. E aí tem que aproveitar e educar nossas crianças a saber observar. Tá? Porque eu sou totalmente contra o contato direto com os animais. Não aprovo nenhum tipo de exposição, zoológico, centro, não sei o que mais, que se estimule o contato. Porque você eu acho, na minha opinião, que se passa a mensagem um pouco errada. Tá? Os animais se estressam muito, né? Mas ele está acostumado com você, é igual o seu cão, seu gato, está acostumado com você, com aquele manejo, com aquela rotina, com o teu cheiro, com o ambiente dele. Quando você tira ele, né, ele não vai aceitar facilmente todo mundo. Então, imagina com os animais silvestres, né? Então, a gente tem essa questão muito forte para falar. E o animal mutilado, sim, eu até uma vez questionei, por que os zoológicos não têm setores de animais mutilados que possam ser independentes, que não vão depender de estar na mão, né? Um animal mutilado que vai ficar lá como se estivesse num como, não é isso? Falando de animal mutilado, perder um membro, não pode botar para a natureza, mas pode ficar no local desse e ser usado para educação, entendeu? Então, às vezes, assim, parece loucura, mas você precisa, talvez, provocar um choque nas pessoas para começar a refletir sobre isso. Sim. Né? Vou dividir mais um momentinho, doutora. Gente, se você tem um cão na sua casa, roendo o teu pé de mesa, roendo chinela, destruindo o teu vaso de planta, isso é sinal que o teu cão está precisando conhecer o Vanorte, o maior canil do estado do Pará, que se localiza em Marituba. Ligue para o Vanorte, ele manda buscar o cão na sua casa,
ele vai passar um dia tomando banho de piscina, esteira, cavando buraco, vivendo uma vida de cão. E quando voltar, vai voltar só para dormir, sem lhe trazer qualquer transtorno. Conheça essa empresa, Vanorte, o maior canil do estado do Pará. Vamos lá, doutora. Muito bom. É verdade. Tem aí cães que estão em apartamentos Sim, estressadíssimos. já não aguento mais. Não pedindo para sair. Tem que ir para a creche. São eternas crianças. Isso que São, tem que lembrar, né? tem que gastar energia, né? Ainda mais quando são jovens. Exatamente. Vamos lá, doutora, mais uma foto. Esse gaviãozinho também. Esse gavião, ele está com a gente, Draco. Ele está com a gente há mais de 2 anos. Um animal que teve uma mutilação de asa por acidente com linha de pipa com cerol, né? Está em pleno voo, a linha de pipa está ali no externo e um corte pronto, acabou. Autoamputação, faz uma amputação na hora, né? Então ele perdeu parte da asa, do membro, e ficou impossibilitado de voltar para a natureza. Tá? Não foi uma amputação total de asa, Sim. né? Ele fosse como se fosse um antebraço dele que foi amputado. E a gente introduziu ele na folcloria, ele voa alguns metros. Mas não consegue ter um voo tranquilo. Mas... Não. E aí a gente não vai eutanasiar esse animal, ele claro, está acostumado, saudável, animal saudável, que está sendo utilizado ali se para educação alimenta bem. ambiental, Sim. treinamento dos meninos, ele está acostumado Sim. com a equipe, né? Ele tem restrição como estranha, que é ali, mas é um animal que é do Cetras, vai morrer aqui com a gente, Sim. né? Ele passeia, tem alimentação correta, está super saudável. Existe visitação escolar no Cetras? Não, ainda não, né? Nem vai poder. Não pode. Pela legislação. A legislação não deixa. Não permite, porque ali é um animais em reabilitação, né? A gente não tem como ficar, às vezes o movimento forte atrapalha a reabilitação. Entendi. São animais que não estão Mas isso na área minimamente veterinária, saudáveis. existe alguma sala que o Cetra possa bolar para de repente trazer todo aquele conhecimento Sim, dentro do Cetras não, né? A UFRA Sim. tem auditórios, tem muitas escolas que vão na UFRA, pedem para visitar o setor de zoologia, onde tem os animais taxidermizados. Nosso setor de zoologia é fantástico, nós temos a professora Andréa, coordenadora lá. Olha, já é um convite para o podcast. Maravilhosa, a bióloga é a professora do setor legal. lá que ama também falar sobre esse tema. E ela é responsável hoje por aquele museu que a gente entregou, que a UFRA tem hoje. A UFRA presta material para todos os órgãos ambientais, exposição em feiras, em semanas de meio ambiente, educação, nas escolas, as escolas pedem emprestado, universidades, outras universidades privadas pedem emprestado material da UFRA, e a UFRA cede, né, porque vira instrumento de educação. Então, as escolas vão para lá e vão para esse setor e tem toda a fauna da Amazônia ali que tu vai ver. Porque a gente recebe material que vem dos projetos de supressão florestal, que houve o hábito do animal. Sim. Então, há esse acordo com a universidade de receber... Alguns desses animais que são raros também são reaproveitados, né, doutora, para essa coleção, né? Sim, porque com certeza. Tem um papel fundamental de educação também. Com certeza. Sim. Até os nossos animais, quando vão a óbito, eles vão, depois da necrópsia, ser taxidermizados, a maior parte, justamente para fazer a gente... Ele é aproveitado do início ao fim, né? Então, a gente está aprendendo com esse animal, aprendeu em vida e aprende de morte também, porque ele vira esse instrumento de educação. Legal. De conscientização. Isso. Esse é um filhote, né, que chegou pra gente, de gavião, com fratura de tíbia. Filhotinho já com fratura. Né, ou caiu do ninho, alguma coisa, um acidente, às vezes uma chuva forte, que derruba o vento, esse ninho. E aí essas penas todas brancas, essa pena justamente de filhote. Dá para identificar se pequenino já agora? Às vezes sim, às vezes a gente fica em dúvida, né? Que gavião Ápia é difícil, doutor? É difícil ápia, né? Muito difícil, filhote. Não chega pra gente. Não chega. No passado já chegou hoje? Muito gavião real. Sim. Chegava pelo Ibama e tal, quando tinha outro setor na UFRA que recebia, que funcionava para o recebimento de animais silvestres. Está em perigo de extinção, doutor? Em alguns locais sim, porque existe chamada extinção local, né? Porque a arpia era um animal que ele tem uma exigência muito grande, né? Do ambiente florestal, exatamente, né? Animal de topo de cadeia alimentar que precisa de uma floresta íntegra, de árvores bem altas para fazer seus ninhos. Então, a nossa perda de hábitat, as interferências humanas, supressões florestais, desmatamento de massa, interfere completamente nos processos reprodutivos, né, reposição
dessa espécie na natureza. A gente nunca, no CETRAS, nunca recebemos. Em 12 anos já. Não recebemos. Nenhum. Pronto. Vamos lá. Doutora, se você quiser dar seus agradecimentos, eu quero falar depois um pouquinho. Tá legal. Eu quero agradecer a você o convite do Podcast Amazônia, né? Fantástico esse espaço de estar falando sobre isso, falando sobre a nossa fauna, falando sobre os projetos, pessoas, né, que estão trabalhando na nossa região com essa temática. Então, parabéns aí, fiquei super feliz. Agradecer também toda a equipe do CETRAS, né? Hoje existe um centro de triagem dentro da universidade, tem um grupo de pessoas muito grande, de profissionais ali também, tem setores que o CETRAS não é sozinho, né? A gente usa a estrutura da universidade, o CETRAS é da UFRA, né? É da Universidade Federal Rural da Amazônia, né? E a gente tem orgulho de ter esse centro de triagem ali dentro, de ajudar a salvar mais animais na Amazônia e torce para o Pará ter outros CETRAS, porque é uma realidade que não tem volta, a perda de hábitat, e vai ter mais animais precisando de ajuda e precisa de mais locais para receber esses animais, né? A gente é parte dessa história, que quer ajudar, mas a gente sabe que precisa que tenham mais CETRAS para reabilitar cada vez mais animais. Então a gente agradece a todo mundo que colabora, né? As instituições parceiras, a gente agradece aos colaboradores, aos doadores. O CETRAS precisa bastante de apoio para isso, para doação de material, alimentos também, né? Não tem recurso, fonte própria, então é uma das dificuldades da gente ampliar nosso trabalho, é isso. Mas é só agradecer por ter essa oportunidade de estar aqui, falar sobre o nosso trabalho, né? Falar sobre o nosso fauna amazônica. Doutora, a honra foi nossa de receber vocês e ter o prazer de conhecer o CETRAS UFRA. Fiquei super satisfeito de saber que você tem uma equipe super dedicada, que nos tratou com uma excelência gigante, uma atenção. Filmamos alguns animais que vão estar também expostos no canal. E eu quero deixar um recado aqui. Eu acredito que um trabalho desse, como a senhora faz, doutora, é único, porque cada vez mais seres humanos como a senhora estão mais difíceis de encontrar. Uma pessoa que se dedica 24 horas por uma causa, né, que não começou agora, começou lá atrás, de infância, e se retrata num trabalho fantástico, que a gente vê até que a senhora se emociona quando fala da Frida, quando foi embora, é porque a gente sabe que aquilo é feito por amor. E quando a gente faz com amor, a gente sabe que é uma coisa bem feita. E quando eu falo que isso é raro, é porque cada vez mais você vê mais pessoas degradando do que ajudando, né? Até quando está certo, como no caso da garçazinha aí sem a perna, já foi criticada, entendeu? Então, infelizmente, hoje tem mais pessoas para criticar do que para ajudar. E geralmente essas pessoas que criticam são aquelas pessoas que mais degradam. Porque é aquela hipocrisia. Fala muito, mas faz pouco. Entendeu? Então, o recado que eu tenho para dar para todos do canal, gente, ainda há tempo de rever tudo aquilo que talvez a gente não teve a oportunidade da década de 80 para cá aprender, porque a gente nunca realmente teve uma educação ambiental dentro da escola, dado por profissionais da área ambiental, para que a gente trabalhe toda essa molecada que está aí, para que a gente forme ser humano 1000 vezes melhores do que aqueles que a gente hoje compartilha tudo isso que está acontecendo. Então a mensagem que eu deixo é muito obrigado e foi uma honra de ter no Podcast Amazônia, doutora. Muito obrigada a você. Parabéns e continua com essa missão aí de divulgar esse trabalho. Obrigado. Um abraço. Obrigada.